Começar, eu queria iniciar apresentando o Roberto Cooper. Evidentemente, todo mundo conhece, mas eu vou apresentar aqueles que ainda não puderam entrar em contato com ele. Os caminhos de Roberto Cooper e dos Perestrelos se cruzaram há tempos atrás, desde a Faculdade de Medicina, quando foi aluno de Danilo Perestrelo, até hoje. Tenho imensa admiração pelo seu modo de ser, inquieto, curioso, elegante, inteligente e capaz, sempre com uma trajetória brilhante, atuando no seu ofício como representante da OMS em países distantes, depois retomando seu lugar de origem como pediatra e professor e continuando o percurso incansável na assessoria secreta do Humanidades na Saúde, legado do incrível Ricardo Cruz. Cooper disse que bastaria ser apresentado como médico pediatra. Mas, se fosse necessário mais alguma coisa, poderíamos dizer professor do curso de medicina da Unesa e mestrado em saúde da família. Na verdade, a titularidade dele é muito mais extensa que isso. Mas eu faço questão de acrescentar um título extra que, a meu ver, é o mais importante para mim, que é ser o pediatra do meu neto. Que título, né? Pois é. Pois é, eu acho que eu fiquei pensando muito nas transformações para começar falando sobre, né? Eu acho que a gente vem pensando esse ano, assim, especificamente depois desse safanão que a gente tomou dessa pandemia, mas a verdade é que as transformações sempre estiveram na nossa vida e eu acho que o Cooper trouxe para o nosso papo, né? Essa abrangência maior que eu acho que ele pode começar falando. Seja bem-vindo, Roberto. Roberto Cooper, com a palavra. Boa noite a todos e quero começar agradecendo o convite. Fico muito feliz de estar uma vez mais no Instituto Cultural Freud, que eu tenho uma grande simpatia e admiração e, de fato, meus caminhos perestrelianos são longos e muito interessantes. Quando tínhamos poucas pessoas na sala, o Luiz Roberto Londres, que é uma das figuras mais carismáticas da medicina do Rio de Janeiro, um intelectual irrequieto e um inspirador de muita gente, inclusive eu, comentou da importância do professor Danilo na vida dele, o que me fez pensar que isso deve ser uma commodity, né? Porque ele foi também uma figura da maior importância na minha formação médica e na minha formação humana, não só médica. E eu acredito que ele tem influenciado centenas de pessoas. Para utilizar o tema de hoje, eu acho que o professor Danilo nos transformou. Ele foi um ponto de transformação nas nossas vidas. E eu pensei em trazer aqui algumas coisas para a gente poder ter essa conversa na rede, né? E eu achei uma citação do George Bernard Shaw, que era uma pessoa muito espirituosa, que eu acho que representa uma coisa muito atual. Ele disse: o único homem que se comporta de forma sensata é meu alfaiate. Ele tira minhas medidas novas todas as vezes que me vê, enquanto todos os outros continuam com suas medidas velhas e esperam que eu caiba nelas. E eu acho que isso representa um pouco do que a gente vive, né? A noção de não mudar, a exigência de não mudar, a cobrança de não mudar. Mas quando a gente pensa em transformação, tudo é transformação, sempre foi transformação. O Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões de anos. A formação da Terra, 4,5 bilhões de anos. Então, foram mais ou menos 9 bilhões de anos de transformações até que a gente chegasse nessa coisa que a gente mora, que é a nossa casa, como se ela fosse assim, automaticamente estivesse aí. Eu estou falando de 9 bilhões de anos de transformações. Eu nem consigo imaginar o que sejam 9 bilhões de anos. Para quem tem uma vida que se mede na casa do centenário, quando bem-sucedida, 9 bilhões de anos é uma ficção, né?
Mas aí tivemos essa Terra e a existência na vida só surgiu 1 bilhão de anos depois, há 3,5 bilhões de anos. E o aparecimento dos mamíferos levou só surgiu há 170 milhões de anos. Então, foram 3 bilhões e 300 milhões de anos de transformação até surgir um mamífero. E o Homo sapiens, assim, na melhor das hipóteses, tem 200 mil anos de história aqui nessa Terra. Então, 177,8 milhões de anos entre mamífero surgir e o homem surgir. Não é que a gente surgiu por acaso, são 177 milhões de anos de transformações. Mas essas transformações não são só da ordem da biologia, ou da ordem da espécie, ou da ordem da nossa gênese, né? Quando a gente olha as questões culturais, a gente vê que a gente, durante muito tempo, acreditou em certas coisas e um dia elas mudam. Então, Galileu foi fundamental, mas Copérnico, em 1993, o heliocentrismo. O Darwin, em 1860, nos falou sobre evolução, né? E o Freud, em 1890, nos falou sobre o inconsciente. E isso compõe o que a gente costuma chamar das feridas narcísicas, porque elas simplesmente mexem com o lugar que a gente gostaria de ter, né? Mas eu acho que a gente pode esquecer esse percurso longo de bilhões de anos, porque isso é impossível da gente falar, e pensar no indivíduo, né? Pensar na gente. A mulher grávida, né? Que é um exemplo maravilhoso de transformações gigantescas num corpo, né? E eu não falo só da barriga que cresce, a marcha que muda, o equilíbrio, os hormônios, a circulação, sem mencionar aspectos emocionais e sociais, né? Uma grávida muda o entorno dela, muda a sua psique, muda a psique de quem está em volta, né? E o bebê, né? É um negócio de doido, né? Quando a gente pensa. Começa com uma célula, duas que se fundem para uma célula, que se divide, que se dividem, que se dividem e que se especializam até chegarmos a 10 trilhões de células. Então, esse corpício aqui começou com uma célulazinha. E hoje eu tenho célula que é olho, tenho célula que é pele, célula que é coração, célula que é intestino, célula que é neurônio. Eu tenho 10 trilhões de células diferenciadas, que compõem sistemas diferentes, que se transformaram. Então, a natureza intrínseca minha, e de vocês, obviamente, é de transformação, né? E essas transformações não cessam de ocorrer. Nasci e elas vão seguir até a morte, né? Que talvez seja a mais fantástica das transformações, que é de um estado vivo, passamos ao morto, não vivo, da existência física à inexistência física. É inacreditável isso. Então, quanto tempo a gente durar aqui, quanto tempo de transformação teremos, ou de transformações, né? Mas não vamos ser dramáticos assim, vamos falar de morte e tudo mais. Vamos falar de uma fotografia nossa há 25 anos atrás. Houve alguma transformação? Vamos olhar não só para o físico. O que a gente fazia há 25 anos atrás? O que a gente pensava? Que hábitos tínhamos? Que sonhos a realizar? Quem admirávamos? Que música ouvíamos? Sabemos mais hoje do que há 25 anos atrás? Sabemos diferente? Então, a transformação é algo que acontece o tempo todo. Uma coisa que eu gosto, né? Criança, por um período muito curto, ainda está desprovida de uma pressão cultural. O que a gente vai encontrar quando não tem essa pressão cultural? Espontaneidade, criatividade, busca pelo prazer, pela felicidade e, acima de tudo, uma liberdade para ser como ela é, para existir como ela é. E aí eu me perguntei, por que a gente vai fazer das transformações um tema, já que é da natureza intrínseca da natureza, a natureza das transformações. Você tem uma parceria que é firme como rocha. Tem alguém com o microfone aberto. Poderia fechar, por favor? Sempre que precisar. Sempre. Bom,
Então, seguindo, por que a gente tem um encontro para falar de transformação? Então, eu acho, agora são achismos meus que eu jogo aqui na rede para a gente conversar, porque talvez, de alguma forma, o Parmênides triunfou sobre o Heráclito. Quer dizer, o fla-flu filosófico deu Parmênides. Platão adotou Parmênides, e eu não vou chamar isso de triunfo, mas certamente o cara que dizia que nada muda encantou mais o Platão do que o cara que dizia que tudo muda. Então, lá atrás, a gente já teve um momento desses, né? Provavelmente porque a gente cria mecanismos para manejar o desconforto das transformações, que a gente resume como ferida narcísica, né? Eu não quero mexer nisso, né? Talvez porque implique em perder poder e controle, ou a ilusão de poder e controle, porque a consciência da finitude é uma prova concreta da transformação máxima de vivo a morto, e isso nos ameace. Bom, essas explicações eu deixo com vocês, os psi e com os filósofos. Meu ponto é muito menos complexo. Quer dizer, talvez, né? Por que um bebê, uma criança, visivelmente em transformação, tanto física quanto cognitiva e emocional, se transforma em um adulto que valoriza a coerência? Eu sou assim, inibindo a criatividade e negando transformações. A criança não tem o menor pudor de mudar. A criança gosta de uma coisa num dia, gosta da outra, não quero isso. A espontaneidade e a imaginação da criança são intermináveis. E a gente consegue criar um adulto que tem como frase muito emblemática: eu sou assim, ou valoriza a coerência, né? Por que escolas, que são criações da nossa cultura, portanto, refletem o nosso mundo, né, podem se tornar moedores da individualidade, da singularidade, criando-se uma massa amorfa de picadinho de gente. Entra uma pessoa, sai um picadinho de pessoa. E a gente acha o máximo, né? Essa escola é maravilhosa, prepara para a vida. Vida sendo sinônimo de emprego, emprego sinônimo de produtividade, produtividade sinônimo de lucro para alguém, né? Então, temos que pensar um pouco nisso. Será que essa história toda tem alguma relação com os modelos de dominação de qualquer natureza ou com os modos de produção? Essa dominação, quer dizer, eu acho que ela pode ser sutil, como, por exemplo, ter uma visão dogmática do mundo, mesmo na área do conhecimento. Este é o conhecimento certo, né? Isso é uma forma de dominação. Achar que o Ocidente tem uma racionalidade que é superior a, talvez, uma contemplação do Oriente. Ou que o modo de vida indígena, o saber indígena, é menor do que o nosso porque não é baseado na ciência. São modelos de dominação, né? A pergunta é o que fazer, essa é a pergunta, né? O que fazer para assegurar que nossas transformações sejam reveladas, louvadas e incentivadas? O que fazer para que a nossa criatividade, fabulação e humor perseverem ao longo de toda a nossa vida? A frase da criança que não morre, não sei o que, isso é bullshit, né? É conversa para inglês ver. O que a gente pode fazer na realidade para ter essa criança viva até o momento da morte, né? Então, essa é uma pergunta. A segunda pergunta para a gente conversar na rede seria: no mundo em que a avaliação externa, em que o juízo é constante, com alto nível de cobrança por performance e não por existência, como é que a gente pode atuar de forma a conciliar as necessidades do meio? Eu preciso viver, eu preciso pagar a conta, eu preciso produzir. Óbvio, não dá para a gente dizer assim, agora vamos todos viver na comunidade agrícola, não sei de onde, ouvindo Hair, todo mundo pelado. Não vai rolar, né? Como é que eu consigo conciliar as necessidades da cultura e do meio com as da singularidade, com as do existir? É uma pergunta. E uma pergunta mega provocadora seria, para vocês responderem, se a terapia liberta ou adequa o ser humano. Vamos conversar? Muito bom. Nossa, quanta coisa, né? Eu pensei em várias coisas. Uma delas que eu pensei muito, Roberto, nessa questão das transformações, eu acho que é o triunfo da razão, né? Que o homem foi
nesse desenvolvimento humano, filosófico, quando a razão triunfa sobre tudo, né, no humano. Isso transformou a gente em seres que buscam mais adequação, a coerência, né, enfim. Já vou aí. Temos microfone aberto na Sara Weissman. Eu acho que a Vera ou o Sig podem desligar. A Márcia fechou. É a Márcia. Tá. Eu pensei um pouco sobre essa história. Agora, essa última provocação, eu vou deixar aberta, tá? Para a gente ver se tem alguém querendo se inscrever para falar sobre isso. Senão, depois eu falo. Eu estou vendo aqui, eu vou fazer um comentário. Eu estou vendo aqui uma foto, eu não estou vendo a imagem, do Charles, que é um pediatra que hoje dirige a United Health e que é um dos apoiadores do Humanidades. Isso é irrelevante. O Charles é um exemplo vivo do que seja uma transformação constante. O Charles, há um mês atrás, já um senhor respeitável, se tornou pai. Então, eu acho que tem assim, em qualquer lugar que a gente olhe, tem o inusitado, o inesperado, que é produto de uma transformação e que a gente, em geral, aprecia profundamente e, ao mesmo tempo, reprime profundamente. E eu acho que você tem razão, Luciana, quando fala que o Descartes fez mal para nós. Brilhante e tudo mais, um desastre absoluto, essa noção de que existe uma res extensa e uma res cognitiva, né? E que uma tem superioridade sobre a outra e que o pensar é a maravilha das maravilhas. Nos ferramos todos nessa história. E até hoje pagamos um preço. A subjetividade não é bem-vinda. Perdemos liberdade de pensamento, né, na verdade. O que nos caracteriza como humanos é a capacidade de imaginar, não é a linguagem. A linguagem é fruto e produto dessa imaginação. Então, o ser imaginativo, que é o ser humano, ele, por imaginar, produziu linguagem. Tanto que a gente tem diversas linguagens, não tem um Esperanto único. E a gente perder a capacidade de imaginar, na minha opinião, é abrir mão da nossa humanidade, de certa forma. Você sabe que eu fiquei pensando, quando você falou que, à medida que a criança vai crescendo, ela vai perdendo a espontaneidade e passando a ser um adulto todo encaixado dentro de determinadas normas, né? E eu fiquei pensando nessa necessidade de controle. Eu não sei se a criança vai adquirindo a noção do seu desamparo e precisando controlar o entorno para se sentir protegida, ou se isso tem alguma coisa por aí, né? Porque, realmente, você vai ter que se enquadrar dentro de um ambiente no qual você vai se dando conta que você não tem condições de comandar aquilo, você está à mercê. E isso talvez seja um caminho que seja, né, desenvolvido para vamos ver o que eu consigo controlar para me sentir mais seguro. Pensei alguma coisa por aí. E outra coisa da terapia que adequa ou a terapia que liberta, de que terapia você está falando, né? Porque tem algumas que eu não concordo que são para adequar nitidamente, e outras são para incentivar o pensamento, a fantasia e a possibilidade de libertação. Então, essas duas coisas que eu queria dar um pitaco. Mas eu gostaria de ouvir mais gente também, né? Nós todos gostaríamos. Porque eu entendi que era conversando na rede. E rede tinha, assim, uma característica que podia ser moderna, contemporânea, da gente estar na internet, mas eu também pensei que a gente podia estar numa oca. Cooper, redes. Então, como eu fui citado como exemplo de transformação, né? Então, eu queria fazer um comentário. Assim. Primeiro,
muitos insights vieram aí com a tua exposição, com a tua fala, sempre acontece isso. E eu estou linkando aqui, estou conectando aqui com a minha múltipla trajetória, né? Quer dizer, a trajetória de neonatologista, de pediatra, enfim, de um monte de facetas, né? Que compõem o que a gente é. Então, também quando a gente fala em transformar, né? A gente parte de na verdade, a única base comum é essa biológica que você falou, né? A interferência da cultura, a interferência das emoções, ela acontece. Na verdade, a explicação mais simples que eu ouvi veio de um engenheiro, né? Falando a respeito do exemplo de gêmeos idênticos, né? Que os dois choram, né? E os dois recebem alimentação em função de estarem chorando. Só que um estava com as fraldas sujas e o outro estava com fome, né? A partir daí, a vivência dessa experiência, uma é de gratificação, outra de descontentamento, porque não teve sua expectativa atendida. Então, as mudanças vão acontecer. A gente é transformado o tempo inteiro, né? A gente é reacionário, essencialmente, e ao mesmo tempo que reacionário, essencialmente, a gente está o tempo inteiro sendo incitado a mudar. Eu não planejei ser pai de novo, e estou aqui pai de novo há um mês, e vivenciando isso de uma forma completamente diferente, num lugar, num momento completamente diferente, né? Acho que esse desapego, né? E é o desapego que a gente tem que ter, né? Quando está testemunhando, né, o nascimento de uma criança, e uma criança no primeiro mês, é o desapego da rotina, é o desapego do padrão, é o desapego de um jeito de funcionar, né? E todo dia ter essa disponibilidade de estar aberto para ser provocado por aquilo que vem, né? Por aquilo que se apresenta para você, né? Como é que você absorve isso? Uma parte você contesta e a outra a gente aprende que tem que contemplar, não tem que contestar, né? Então acho que esse processo de transformação, ele parece que ele é contraditório com a contemplação, mas não é, né? Eu acho que a contemplação ela é fundamental para que a gente possa transformar de uma maneira genuína a partir daquilo que a vida apresenta para a gente. Eu acho que tem uma coisa que você disse, Charles, entre tantas outras, mas a capacidade que a gente tem de permitir afeto, no sentido de sermos afetados, é também uma essência das transformações. Quando a gente tem uma dificuldade com os afetos, no sentido das afetações, dos encontros, daquilo que não é vivenciado como invasão, mas que é vivenciado como uma parte constitutiva da natureza humana, que é a coletividade, que é o estar junto, e nada mais rico do que um bebê recém-nascido no seu egoísmo máximo, ele nem sabe que é egoísta, no seu egocentrismo máximo, nos colocando em posições absolutamente novas para a gente experimentar o que é ser afetado. E depois, eu acho que o bebê nos autoriza, isso aqui é fascinante, a resgatar um pouco dessa criatividade, dessa fantasia, porque se você é pai ou avô de uma criança de 2 ou 3 anos, você pode falar em grego, você pode rastejar pelo chão, você pode contar histórias inacreditavelmente mágicas, que ninguém vai te internar ou achar que você está doido ou que você perdeu a coerência. Você simplesmente é pai ou mãe, ou avô ou avó. Quando, na verdade, nós somos assim o tempo todo e poderíamos ser assim sem perder a produtividade necessária para esta cultura. Não é ou, né? Eu tenho um professor de filosofia grega, que está aqui presente, Dr. Londres, que há uns 30 anos atrás, ele disse para mim, em vez de pensar ou, pense e. E isso funciona, né? Ah, não, você ou é criativo ou você é produtivo. Mas eu acho que a Vera também chutou a bola para os psis, né? Que terapia é essa, né? Ou o que a criança faz, né? Eu fiquei aqui pensando como é que serão esses bebês que estão nascendo no meio de uma pandemia, que não estão tendo, talvez, bebês e crianças, né, que estão saindo entrando na primeira infância, sem poder sair de casa, sem ter o contato social da escola, os pais angustiados. Que adultos que vão surgir desse contexto novo, né? Eu fiquei pensando nisso, porque
tá tudo mexido, né? A criança não sai de casa, a aula em casa, os pais trabalhando de casa, convívio intenso, né? Socialização diminuída porque a escola está híbrida. O que será que vai acontecer, né? Como é que será que serão esses jovens e adultos aí para frente? Qual será a transformação, né, Betina? Qual será a transformação? É isso que é um grande ponto de interrogação para mim. Mas temos uma oportunidade de testar uma vez mais a resiliência humana, porque eu imagino que as mães deviam pensar o que vai ser dos nossos filhos quando, em 1940, no meio de uma guerra, nasce um bebê que passa 4 anos com uma ameaça de bomba, ameaça de prisão, ameaça de campo de concentração. E a resiliência humana, se a gente olhar a história, eu dei um exemplo recente, mas se a gente olhar a nossa história é uma história de resiliência e de modificações, né? Então, talvez a gente esteja olhando para essa pergunta, Betina, me ocorreu isso agora, com um olhar de que isso que nós temos hoje é que é o bom, né? E como é que vai ser, né? Eu não estou dizendo que não é o bom, mas será que não é possível que a gente tenha uma novidade, uma transformação, como a Luciana disse, que nos faça seguir como humanos? Essa é a grande pergunta que os filósofos que andaram escreveram. Nós vamos ser mais egoístas ou mais solidários? Pergunta de $1 milhão, né? Então, se você pegar o Zizek, ele diz que nós vamos ser mais egoístas. Se você pegar uns franceses, dizem que a gente vai ser mais solidário. Então, é uma pergunta em aberto. É interessante. Eu só vou fazer um comentário pediátrico, não psi. Os bebês que nasceram durante a pandemia e a pandemia vai estar controlada antes deles atingirem 1 ano e pouco, eu acho que vão ser bebês muito felizes, porque são bebês que terão pai e mãe em casa, um pouco angustiados, é verdade, mas eles têm uma coisa que os outros não tiveram. Eu estou olhando também por esse lado, né? Enfim, não sei. Cooper, acho que você falou, era o que eu comentei, a gente sempre tem um olhar de perda, né? A gente sempre pode ter um olhar de ganho, em qualquer circunstância, né? Eu provavelmente vivenciei uma gravidez, que era uma gravidez de risco, né? Tendo toda a oportunidade de ficar atento a cada mínimo detalhe, né? Para proporcionar uma gravidez a mais segura possível dentro desse contexto. Eu estou conseguindo acompanhar, né? Mesmo trabalhando em casa, eu estou conseguindo acompanhar o desenvolvimento de uma criança que normalmente os pais, pelo menos na nossa sociedade, não têm a oportunidade de fazer, né? Então, eu não sei como eles vão ser, mas eles vão ser felizes. A gente vai ser feliz, né? A gente tem esse tropismo para a felicidade, né? Você vê aquelas cenas de uma guerra civil na Síria e as crianças brincando no meio daqueles escombros. E a criança vai brincar com escombro, vai brincar com brinquedo da Fisher Price, ele vai brincar, porque é assim que é, né? E eu acho que a gente tem que ter a gente tem que estar preparado para essa felicidade, né? Para poder apoiar, né? E para poder participar disso de uma maneira sem trazer a nossa carga de perdas, né? A gente está perdendo porque a gente viveu uma coisa e está vivendo outra, porque o que nasceu agora não perdeu. A gente tem que fazer ela ganhar. Já me quer fazer uma pergunta. Eu quero fazer a pergunta. Roberto, você citou no início da sua exposição que a criança chega na escola e é triturada, é massacrada e tal, e sai outra pessoa, né? Preparada para a vida. O que é que, fugindo e não fugindo ao mesmo tempo de tudo o que nós estamos falando, o que é que você acha da concentração do ensino particular na mão de grandes conglomerados financeiros e de poder, um fenômeno que está acontecendo, não sei se em outros países também, mas entre nós está acontecendo muito. Quer dizer, uns conglomerados que compram uma porção de escolas que representavam uma diversidade de visão da educação, do ensino, do aprendizado, e concentram tudo numa visão única. O que você acha disso? Eu não sei, Jaime, te responder. O que eu acho de verdade é que a gente deveria
ter, como a gente tem na área da saúde, uma defesa absolutamente intransigente e firme pelo ensino público. Esse ensino público é que seria a diversidade efetiva, porque quando você tem um ensino público de qualidade, você vai ter diversidade na sala de aula, diversidade entre os docentes, de qualquer forma, eu acho que toda maneira de homogeneizar ou pasteurizar é ruim, seja ela por que caminho for. Então, se esses conglomerados pasteurizam, eu não estou afirmando isso, eu estou fazendo a hipótese, e eu acho que a escola, quando ela era individual ou era familiar, ela já triturava as pessoas, porque tinha essa coisa de criar um padrão. Isso é um problema das instituições. Você entra no hospital, você perde a identidade. Você entra no quartel, perde a identidade. Você entra na escola, perde a identidade. E o que a gente precisa é de uma sociedade que tenha o desejo de resgatar a singularidade e a identidade, preservando a possibilidade de você sobreviver nesse mundo e não criando uns alucinados alienados. Mas é óbvio que eu sou a favor do ensino público, em primeiro lugar, já acima de tudo. Eu sou, só para concluir a minha participação, eu sou um produto do ensino público. Eu estudei 7 anos no Pedro II, depois 6 anos na faculdade pública. Então, eu fico à vontade quanto a isso e os meus conceitos de diversidade vêm exatamente daí do ensino público. Mas, infelizmente, o padrão do ensino público caiu de tal maneira que a classe média busca, com todo o esforço, colocar seus filhos em nível de escola privada. E aí a entrada dos conglomerados tem essa ameaça que eu tentei expor aqui. Não, expôs muito bem. É uma ameaça que você expôs bem. Obrigado, Jaime. Aliás, você sempre expõe bem, né? Vamos deixar isso bem claro. Quem mais quer fazer um comentário? Tem uma provocação para os psis aqui, se vocês adequam ou libertam, e a Vera deu um empurrão e ninguém responde. Eu acho que... Roberto. Doutor Londres. Viva! Deixa eu falar do que o Jaime falou. O ensino, quando me formei, e o Jaime também, o estado do Rio tinha 4 escolas de medicina, todas públicas. Até hoje, se você for verificar, as melhores escolas e as melhores universidades são as públicas. Por quê? Tem um filósofo, meu Deus do céu, eu nunca esqueci o nome dele, mas não faz mal, que tem um livro sempre chamado... Sempre uma primeira vez, Luiz Roberto. Hein? Tem sempre uma primeira vez. O livro dele, que é uma coisa fantástica, é O Lucro ou as Pessoas. Então, o que acontece? E as escolas que não eram públicas eram escolas beneficentes. A mesma coisa que os hospitais. Os melhores hospitais do Rio de Janeiro sempre foram os públicos. O presidente vinha para os servidores do Estado, não ia para o sírio-libanês. Tá? Então, eram os públicos e depois os beneficentes. E os hospitais privados, como era o caso do Procadivo, da própria São Vicente, do Protocolo, eram grupos de médicos que se juntavam para colocar a sua clientela junto. Não havia essa ideia do dinheiro acima de tudo, que leva a esse ponto que você falou. Né? Tem que ter certas normas para levar a alguma coisa que não é o objetivo que devia ser. Então, eu acho o seguinte, essa defesa da saúde pública e do ensino público são coisas fundamentais. O nosso SUS é bem visto mundialmente. Né? Hoje está sendo dilapidado. Então, são coisas que devem ser realmente preservadas de todas as maneiras. Eu digo sempre o seguinte... A Mônica mandou uma cola para você. Noam Chomsky. Chomsky? Quem mandou? Mônica Langer. Noam Chomsky, exatamente. Noam Chomsky. Então, eu digo sempre, não podemos jogar a saúde e o ensino público na privada, literalmente. Tá. Mas eu vou provocar vocês dois, que são
figuras que eu admiro muito, dizendo: olha como está difícil a gente falar sobre transformações. A gente se pegou aqui num ponto e a gente vai se enroscar aqui durante 32 horas para discutir o fundamental. Mas na hora que a gente tem que falar um pouquinho sobre... claro que é uma transformação, mudar o ensino, mudar a saúde, mas a gente está aqui num momento de dizer: estamos aqui numa oca, todo mundo na sua rede, Luiz Roberto deitado num sofá, porque ele é mais ocidental do que a gente. É uma poltrona. É uma poltrona. Desculpa, poltrona. E aí a gente tem essa coisa de o que acontece com a nossa singularidade criativa infantil que nos torna em adultos chatos e monótonos. Quem se habilita? Bom, brincando um pouco com a sua provocação para os psis, eu espero que não sejam as terapias, né? Que não estejam mais chatos. Mas, enfim, eu acho que a Vera tocou num ponto que tem sido muito relevante, né? Que tipo de terapia estamos falando, porque a gente tem visto algumas batalhas dentro do CRP e entre as classes aí, psis, porque tem muita coisa sendo chamada de terapia que não é. Então, acho que a gente precisa, nossa classe aqui precisa defender um pouco a boa terapia, que não é a adaptativa, né? Ao contrário, ela busca a singularidade do sujeito dentro de que ele possa desenvolver as suas potencialidades, né? Que é a verdade do sujeito, não é a minha verdade como terapeuta. Isso é um grande desafio para a gente, né? Tem que ser um norte para a gente, esse questionamento da verdade do sujeito, que é a dele, que não necessariamente é a minha, né? Pelo menos essa é uma dos lemas dentro da psicanálise, para a gente estar sempre questionando. Mas a gente tem encarado muitos problemas aí de terapias dentro de alguns dogmas religiosos e moral e coisas, né? Terapia cura gay, tem umas coisas absurdas sendo chamadas de terapia. Isso não é, né? Isso não pode ser uma coisa séria. Simone, você quer fazer o comentário que você escreveu no chat de viva voz? Posso. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Simone Freitas, eu sou psicóloga, não sou psicanalista, estou entrando aqui no meio da área dos psicanalistas. Eu sou colega do Roberto Cooper, dou aula lá na Estácio também, e eu fiquei pensando nessa pergunta, né, se a terapia liberta ou adequa, e eu pensei que pode, em qualquer linha, né, que a gente siga, ela pode fazer as duas coisas, né? Eu escrevi aqui que ela liberta na medida que ajuda a ampliar o conhecimento sobre si mesmo, né? Que é a base de toda terapia, eu acho, o autoconhecimento. E assim ela cria novas possibilidades de vida em vários domínios, né, da vida do indivíduo. E ela também adequa, né, na medida que traz uma maior consciência sobre os nossos atos, qualquer ato individual, que pode levar a uma censura natural produto da nossa sociedade, sobre os impulsos que fazem parte da natureza humana. Então, acho que a terapia é um paradoxo constante, assim, independente da postura do terapeuta ou da linha do terapeuta, ela pode provocar as duas coisas no sujeito, né, em momentos de vida distintos, na minha opinião. Tá. Obrigado, Simone. Nada. Quem mais na rede quer balançar? Eu posso falar? Claro. Boa noite, eu sou Fátima, sou psicóloga. Eu gostaria de fazer uma meta-provocação para você, a partir do que a Simone falou, que veio ao encontro do que eu estava pensando. Você acredita realmente que exista uma resposta absoluta e excludente para a tua questão ou para a tua provocação? Ou você pensa, de alguma forma, como a Simone levantou, que a terapia liberta e adequa, e não liberta ou adequa?
É uma meta-provocação. É boa, Fátima, a provocação. Eu não vou responder, eu vou me perguntar o seguinte. Eu outro dia ouvi o Castoriadis num vídeo falando sobre como ele acha que é um pouco absurda a história de que no processo civilizatório você tem que abrir mão de aspectos mais primitivos, né? Então, a pergunta é adequar para quê, né? E até onde se pode modificar. É evidente que eu entendo que qualquer tipo de abordagem de outro ser humano que busca ajuda não deveria incluir colocar essa pessoa sob um risco de qualquer natureza, do tipo, sai por aí fazendo tudo que você tem vontade nesse mundo que a gente está. Mas a minha provocação é se quem pensa e quem trabalha com o pensamento e trabalha com a emoção não tem uma responsabilidade social de contribuir para que uma determinada cultura, mesmo que lentamente, porque culturas se movem lentamente, se movimentem, como, por exemplo, esse encontro aqui do Instituto Cultural Freud, que está mexendo comigo, está mexendo com você, que vai fazer com que a gente olhe para a escola pública de um jeito, que vai fazer com que a gente olhe para as coisas de outro jeito, que a gente pare um minuto para pensar. Então, eu não tenho resposta, Fátima. É evidente que eu por convicção, eu disse isso aqui, né? Eu acho que onde puder colocar um E é melhor do que um ou. Agora, vamos ver que E é esse, né? Eu agradeço a provocação, muito boa. Eu que agradeço sempre. A gente está falando, basicamente, em transformações, né? E por que esse tema ficou uma coisa tão importante agora? Me dá a impressão que todas essas transformações que você falou, Cooper, desde dos primórdios da Terra até o Sapiens, houve transformações e estamos em transformação perenemente e vamos continuar assim. Mas o que me dá a impressão que desse momento foi de uma brutalidade, de uma coisa tão repentina que não deu tempo da gente poder elaborar de alguma forma. E eu acho que todo mundo ficou muito mexido com isso, que de repente, do dia para a noite, você deixou de ir para a rua e foi trabalhar em casa. Do dia para a noite, os filhos deixaram de ir para a escola para ficar em casa. Do dia para a noite, você não pôde abraçar mais ninguém. E eu acho que foi uma transformação muito abrupta para a gente poder minimamente mastigar e engolir. Talvez por isso esse tema começou a ficar tão importante dentro da cabeça de todo mundo. Não sei o que você acha. Eu acho que é um ponto, mas eu vou fazer dois contrapontos. Primeiro, eu pensei em Hiroshima e Nagasaki, né? Que são, assim, não tinha nunca existido uma bomba atômica e, de repente, não só ela existe, como a gente toma conhecimento da existência dela do modo mais dramático que possa acontecer. Então, eu acredito que a gente tenha fenômenos naturais ou fenômenos humanos que são absolutamente radicais e súbitos, e aí eu acredito na resiliência humana. Com relação à pandemia, eu acho que é um excelente exemplo de como transformações também podem se voltar contra nós, porque a pandemia não foi obra de Deus, a pandemia foi obra do homem que, ao invadir a natureza, por considerá-la uma inferioridade hierárquica, e por achar que a natureza deve servir ao homem, e não o homem como parte dessa natureza, integrante dessa natureza, a gente foi invadindo a natureza e chegamos a uma posição onde a gente se expôs a situações que a gente nunca tinha se exposto. Curiosamente, esta pandemia
foi anunciada, não esta do Covid-19, mas uma pandemia, foi anunciada há anos atrás. Nos Estados Unidos, na presidência do Bush Filho, constituíram um cabinet, ou seja lá o que for, um task force, para se preparar para uma pandemia que era previsível. O Bill Gates falou disso há uns 4 ou 5 anos atrás. Dado que estamos fazendo estas coisas, é muito provável que exista uma pandemia. Recentemente, eu li um pesquisador dizendo que o Brasil é candidato a ser o próximo berço da próxima pandemia por conta do que ele faz com o bioma. O fato da gente invadir a Amazônia, o fato da gente queimar involuntariamente ou não o Pantanal, faz com que a gente vá chegando a fronteiras que a gente nunca foi, onde a gente vai entrar em contato com reservatórios virais que nunca chegariam até nós. Então, eu penso que de fato, a gente talvez... Porque essa é a nossa vez, né? Eu acho isso, Vera. Eu não estava em Hiroshima e Nagasaki. Eu estou aqui, né? E, de fato, para nós, isso nunca teve nada igual. Então, do ponto de vista de uma história focada, você tem toda a razão. Do ponto de vista de uma história ampliada, mas aí eu me pergunto, de que serve a história ampliada? Talvez para aprender, né? Mas, de alguma maneira, eu acho que a gente tem que lembrar que esta pandemia é fruto de uma transformação desrespeitosa nossa com a natureza. Radicalmente desrespeitosa. Simplesmente porque tinha o predomínio da razão sobre o inanimado. E eu, então, vou extrair riqueza dessa terra, dessa árvore. Se dane o mundo, não vai acontecer nada. Qual é o problema que pode acontecer? O problema que acontecer a gente está vendo. E todo mundo que estuda a pandemia, que estuda a ecologia, diz, vamos entrar num período de sucessivas pandemias. Não sabemos quando é a próxima, mas vai ter. Se mudarmos um padrão de transformação por um outro padrão. Se a gente não transformar o que é o modo da gente ver o mundo, me deu uma tentação de falar uma palavra que o Jaime ia adorar, o modo capitalista de ver o mundo. Se o capitalismo não se transformar, não estou dizendo que ele vai acabar, ele precisa se transformar para poder sobreviver. Senão ele vai ser engolido por si próprio, ou qualquer outra ideologia, ou qualquer outra política que não considere o meio ambiente como parte integrante da minha vida, e não eu separado do meio ambiente. Essa é uma transformação cultural fundamental, que o Charles vai ter que dar para a Nina, e nós vamos dar para os nossos netos, que é uma noção de respeito pela casa, a grande casa, né? A grande oca. Roberto, vou citar um outro filósofo, Ortega y Gasset, com uma frase que diz exatamente o que você acabou de dizer. Eu sou eu e minha circunstância. Se eu não a salvo, eu não me salvo. E é o que nós temos que ter essa consciência. Né? É muito importante isso. Perfeito, Luiz. Estou vendo que nós temos muita gente aqui na sala e eu acho que a gente podia ter mais gente falando, né? Caramba, muita gente. Tem bastante gente, mas eu vou dizer que eu queria responder a sua provocação. Tá bom. Para os psicanalistas. A partir dessa última resposta, né, então, enfim, a terapeuta vai deixar a pessoa sair por aí fazendo o que ela quiser e é isso. A minha pergunta é o seguinte, isso é liberdade? Sair por aí fazendo o que quer? Eu vou defender mais veementemente a questão de que a terapia liberta, porque o princípio do prazer não é alguma coisa que liberta, ele prende, né? Ele aprisiona. A gente aprendeu com Freud já que estamos para além do princípio do prazer. Acho que era essa a minha contribuição. Muito bom. É muito curioso. Eu dou aula para alunos da Faculdade de Medicina
E eu vou contar para eles que eu tive um encontro com gente grande, adulta, e que ficaram igualmente quietinhos, como eles, né? Então, é muito curioso isso. Todo mundo inibido, é estranho, né? É porque eu disse assim, vira criança de novo, aí viraram crianças oprimidas pelo professor. É um horror isso. Tem uma pessoa com uma mão levantada. Mão levantada. Ana. Oi, sou eu, Ana Buter, tudo bem? Então, eu tinha feito uma pergunta sobre como é que vocês veem tudo bom? A transformação do homem e da sociedade para esse novo normal. Na realidade, acho que, assim, como você falou, Roberto, transformar só se transforma quem está vivo, né? Se você tem vida, você está se transformando, mas transformação é fazer mudar de alguma forma. Para que forma, né? Então, o que eu queria ouvir desse novo normal, que eu acho que o que a gente vivia antes não era normal, e o que a gente prevê para esse novo normal. E aí eu queria citar um autor que eu gosto, que é Amos Oz, quando ele coloca que para a gente ter uma esperança, para a gente mudar e modificar, os moderados de cada sociedade têm que sair do silêncio e do casulo, para a gente poder desejar crescer e decidir se a gente vai querer continuar no refúgio ou se a gente vai sair de um casulo, se a gente quer continuar no refúgio no casulo ou se a gente vai querer virar borboleta, né? Criança vira borboleta o tempo todo, né? E o que a gente faz com a criança? A gente poda o crescimento dela, a gente enquadra nos modelos que a gente acha que são corretos. Então, acho que para esse homem, para as condições que a gente está vivendo e para essas crises todas, a gente pode definir para onde a gente quer ir. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso. Eu estou no plural, vocês. Então, a bola está com vocês. Só vou comentar mais um pouquinho do George Bernard Shaw, né? Que eu falei dele no começo. Eu não sei exatamente qual é a citação, como é a citação exata, mas ele diz que o progresso, você falou dos moderados saírem do casulo, o Bernard Shaw dizia que o progresso depende dos insensatos, porque os sensatos se adequam e os insensatos não se adequam, e que todo progresso depende de uma certa insensatez. Se você olhar em torno da história, você vai ver que grandes transformações foram produzidas por insensatos à época, né? Para ficar nos que a gente está falando aqui, Freud, por exemplo, é um exemplo de uma insensatez transitória ou temporária que hoje em dia não é mais insensatez. Jesus, Gandhi, quem vocês quiserem, né? Mas a pergunta da Ana é para vocês responderem como é que vocês pensam o novo normal. E eu concordo com você, Ana, que o outro normal não era normal, né? Então, Roberto, olha só, antes dos outros responderem, acho que a gente tem grandes drivers da história. Eu concordo com você, eu só estou pensando na gente como coletivo, né? Acho que eu vejo exemplos de como as pessoas puderam, nesse momento dessa transformação gravíssima que a gente está vivendo ainda, né? Essa tempestade, né? A gente é uma fala que tem sido repetida, a gente está em barcos diferentes, mas a tempestade é a mesma, de como algumas pessoas estão aproveitando para mudar e outras pessoas estão se enclausurando. Então, eu concordo com você que a gente teve grandes drivers na nossa história, mas eu acho que, como coletivo, como sociedade, a gente tem muito que caminhar junto. Vou triplicar, né? Eu concordo com você. E me ocorreu assim, né? Livre associação. Olha que coisa corajosa, eu no meio de psicanalista falando em livre associação. Eu sou mesmo um abusadinho, né? Então, olha a diferença dos Estados Unidos de 3 meses, 4 meses atrás para hoje, né? O que uma liderança, que nem é uma liderança que a gente pudesse antecipar como sendo vigorosa, carismática, está produzindo naquela sociedade. Então, é possível que a coletividade também careça de modelos ou de exemplos para que essas transformações coletivas ocorram. Eu não sei se elas ocorreriam pelo simples coletivo, eu não tenho a resposta para isso. Mas quando você tem um modelo perverso, um modelo patológico como o que a gente tem aqui de liderança,
as consequências são desanimadoras. Mas é muito animador ver que, em pouco tempo, uma liderança... Eu não estou entrando em nenhum mérito sobre políticas e sobre dinheiro, se aplicou certo ou não, mas o espírito de um país próximo a nós, de quem a gente sofre uma grande influência, mudou radicalmente e está influenciando o nosso para mudar. O mundo respira de uma maneira diferente por conta de uma liderança que surge. Então, eu acho que a gente vai ter sempre uma combinação de um coletivo que deseja algo e não se organiza plenamente, e uma liderança que é capaz de fazer esse evento acontecer. E quanto mais essa liderança estiver a serviço do coletivo, melhor será, e não a serviço de si próprio ou, para um bom entendedor, meia palavra basta, dos seus filhos, né? Eu estava aqui pensando, sou Ivone. Ivone. Nós estamos aqui com vários psicanalistas, psicólogos e um pediatra, né? E para nós, psicanalistas, e eu acredito que para o Roberto também, bem o que o Winnicott falava, tudo começa em casa, né? Então, acho que a gente podia ouvir o que o Roberto tem a dizer dos bebês nesse novo momento, né? E se, na verdade, é como os pais veem essa pandemia, como eles vão traduzir isso para os seus filhos, né? Meus pais vieram da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Meu pai tinha uma visão da guerra, minha mãe tinha outra, né? Para um foi muito traumático, para outra foi muito libertador. Então, ele que convive com mães e bebês, que no início é um só, né? Acho que ele podia nos contar como é que isso está sendo na clínica dele, no consultório dele. Mães mais apavoradas, mais fóbicas, como é que elas lidam com isso? Eu acho o seguinte, Ivone, eu penso que a pandemia, talvez ela não mudou muita coisa, ela realçou coisas. Então, é evidente que você usou uma expressão que eu vou repetir, mães mais apavoradas ou mães mais fóbicas, existiam antes da pandemia. Você tem esses perfis diferentes, né? E a pandemia simplesmente aguçou isso, tornou isso mais visível, com cores mais intensas. Eu não tenho dúvida, assim, zero dúvida, que, falando de bebês pequenos e depois bebês nesse processo de maturação, né, nessa linha de maturação, serão muito o que os pais, agora falando de pandemia, o que os pais vivem nessa pandemia, né? Exato. Em cada casa. Cada casa vai formar, e aí você tem, desde do pavor absoluto, passando pelo pavor sutil, que não percebe, talvez, o que está sendo dito para as crianças. Quando uma criança de 3, 4 anos tem que andar com álcool gel, tem que ter cuidado com o vírus, que é um bichinho invisível que mata, e depois não entende por que essa criança está ansiosa, ou está deprimida, ou está com medo, ou quer se agarrar aos pais, porque tem uma posição dos pais diante de um evento que é de uma natureza ou de outra natureza, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que tudo começa em casa, né? Tudo começa na barriga, tudo começa antes. É a nossa área, né? Que é a nossa área de vocês, né? E que deveria ser uma área de prevenção primária e secundária dos pediatras, sem entrar na área da terapia. Eu acho que o Winnicott dizia isso, né? Que o pediatra pode ter um papel na prevenção. Pelo amor de Deus, não vá fazer terapia, ele diz claramente isso, a não ser que você se qualifique para isso. Mas você compreender uma coisa que você disse, assim, que é óbvia para vocês dessa sala, e não é óbvia para os meus alunos da Faculdade de Medicina, que no início mãe e bebê é um uno, né? Porque se tem uma dependência absoluta, aquele não existe sem a outra. Isso para os pediatras, porque a nossa formação, e aí entra um problema do pediatra, formação que é organicista pura, vê o bebê e vê uma mãe. A mãe não é problema meu, a mãe é problema do obstetra ou do ginecologista, o bebê é um problema meu. Isto é um problemaço, né?
Mas tudo começa em casa, Ivone, você tem toda a razão. E já começava em casa, porque o livro do Winnicott é pré-pandemia. É verdade. Então, é como os pais lidam, né, com a pandemia. Não tenho dúvida disso. E eu vejo isso até antes da pandemia. Você tem crianças que são mais relaxadas, mais soltas, e você vê os pais, são pais absolutamente amorosos, mas menos duros com certas coisas. Eu não estou dizendo que não tenha limites e que não tenha regras, mas tem um conduzir esse crescimento de uma maneira que a criança se sente mais segura, menos ameaçada, menos cobrada, menos... Né? E vocês entendem disso melhor do que eu, né? Se fizer o dever de casa errado, daqui a pouco você produz um falso self, né? Alguém que vai agradar ao pai ou à mãe com uma estrutura de existência que não é a dela, né? Que nós estávamos falando pela luta da identidade, né? Até onde a cultura nos oprime e o quanto a gente se sente vivos como identidade. Né? Agora, esse inimigo invisível que as mães estão falando me chama muita atenção, né? De como dizer para uma criança que tem um inimigo invisível e o que a criança pode imaginar de um inimigo invisível, né? Porque as crianças são muito criativas nas suas imaginações, né? Eu não gosto da metáfora de guerra que algumas pessoas usam, né? Eu acho que a gente está diante de uma crise, não diante de uma guerra. Eu não acho que é um inimigo, porque o inimigo tem o objetivo de me atacar ou me destruir. O vírus não tem moral, o vírus... Não, mas aqui sou eu. O vírus ignora essa noção, né? Então, eu acho que se nós utilizarmos uma metáfora de guerra, a gente pode correr o risco de criar umas fantasias ainda mais assustadoras. E eu me pergunto se é preciso utilizar essas metáforas ou se a gente pode simplesmente dizer, olha, não esquece de lavar a mão e numa frequência que seja segura e razoável, e não uma coisa, voltamos a tudo começa em casa. Se eu sou um pai absolutamente histérico e borrifo álcool gel na minha garganta, não tem jeito do meu filho ser um pouco diferente. Agora, se você tem os cuidados e consegue transmitir a conduta sem transmitir o pavor embutido na conduta, porque os pais, em geral, nós, né, me incluo nisso, a gente acha que nada como uma boa ameaça para modificar comportamento. Cuidado, porque se o vírus te pega, você vai ficar doente. Pô, aí a fantasia vai longe, é desnecessário esse tipo de argumentação, não é razoável isso. Né? Vamos lavar a mão porque precisa estar limpa, né? Que a gente vai, agora chegamos na rua, vamos lavar a mão. E ter cuidado de não ficar, não troca, não sei o quê. Bom, se você fizer isso, é catástrofe na certa. Mas já seria catástrofe sem pandemia, porque se não toca, não faz isso, se manifestaria em outras coisas, Ivone. É verdade. Não é original da pandemia. Já estava ali, né? Só foi revelado, né? Sim, sim. Mas tem forma. Até porque esse não é o primeiro vírus que existe. Não. Tem formas de se comunicar e de se falar. Se você acha que tem que ameaçar a criança, vai virar uma vida ameaçada, né? Porque e pais que tendem a ameaçar vão ameaçar de qualquer forma, com pandemia. De qualquer forma, Ivone. Vão ameaçar e vão seguir ameaçando, né? E são pais que ameaçam ameaças que não se cumprem, o que é mais grave ainda, né? Porque aí você cria né? Se você não fizer isso, você não vai para a Disney. Se a passagem já está comprada, você vai para a Disney. Então, por que você disse essa imbecilidade para o seu filho? Pô? Papai Noel não vai trazer presente. Não houve um momento no mundo que não fosse por pobreza que Papai Noel não trouxesse presente. Você pode pintar e bordar que vai chegar um presente para você, pô. Então, não faz essas ameaças. Quer dizer, essa coisa de ficar ameaçando desnecessariamente é ruim. Né? Então, às vezes, Ivone, está numa sutileza, o que você me perguntou, não está numa grande teoria, não. Está assim, olha, cuidado com o que você diz no dia a dia, presta atenção.
Não é só no que você diz, é no que você age, né? Porque a criança saca essas coisas, né? Eu acho que a criança até vê mais como a gente age do que como a gente muito diz, mais. mínimo até uma certa idade. Né? Vê, percebe claramente. Eu estou vendo você, aqui... como pediatra, vê mais uma revelação do que é cada estrutura familiar, né? E não especificamente pela Covid, como poderia ser por uma guerra ou poderia ser por um tsunami. Eu penso assim, Ivone, eu penso assim, como eu não acho que houve uma... A nossa vida se transformou, nosso cotidiano se transformou, se radicalizou em alguns aspectos, mas eu acho que houve muito mais revelação do que surgimento de uma novidade. Eu acho que se você olhar para as famílias em 2019 e olhar para elas hoje, você 8 em 10 vai dizer, bom, esse padrão eu acho que eu já estava vendo ali, não mudou muito, né? Uhum. Claro que os cuidados mudaram, mas o padrão acho que não mudou. Uhum. Ana, você quer fazer... desculpa, Vera, pode falar, depois a gente tem uma pergunta. Quer falar? Não? Então pode falar, Ana. Oi, não, só queria corroborar essa fala. Eu acho que, assim, eu acho que a pandemia ela faz aumentar a rede de aprendizagem neural e o neurônio espelho. Então, dependendo de como era essa conformação e esse relacionamento, claro que dependendo de variáveis externas, né, que podem ter acirrado ou não, essa rede de aprendizagem neural ela é fundamental e ela vai só exacerbar aquilo que já existia. Então, acho que para alguns vai ser muito importante, que é a possibilidade que você tem de transformar, de se transformar olhando a sua casa, olhando seus filhos, olhando a natureza, como vocês falaram, quando a gente agride, o que a gente quer para o mundo de amanhã, né? A gente, quando olha, por exemplo, os cenaristas que fizeram um estudo na carga global da doença lá atrás, em 1990, e começaram a achar que a depressão ia ser a doença do século, e sequer a gente imaginava que isso ia acontecer, e hoje a gente não consegue falar de 10 pessoas e alguma que não seja afetada, e vocês são os especialistas nisso. Eu fico pensando o quanto a gente também não estuda para cenários futuros e não faz simulações em função daquilo que a gente está vivendo. Acho que essa é uma época de aprendizado grande que a gente pode ter. Bom, eu fiquei pensando aqui o quanto que nós nos transformamos desde o início da humanidade. Eu não sei se foi grande coisa. Em determinadas culturas, algumas coisas afloraram mais que outras, e assim sucessivamente. Na época de Freud, era a histeria que era a grande questão da época, hoje é a depressão ou a parte maníaca da questão, estar aparecendo, as aparências serem a coisa mais importante, e por aí vai, né? Muitas facetas de nós mesmos aparecem em determinados momentos das nossas evoluções. E eu não sei se o homem em si mudou tanta coisa, as pulsões continuam as mesmas e os desejos também. Não sei o que você acha. Eu acho isso interessante, porque mudanças efetivas a gente viu nas ferramentas, né? As ferramentas mudaram, então nós somos capazes de produzir ferramentas cada vez mais sofisticadas e talvez a gente seja capaz de produzir a ferramenta que nos modifique efetivamente de um jeito que a gente nunca viu antes, que é a possibilidade de um híbrido entre isso que a gente chama de humano e o que a gente chama de inteligência artificial. Quer dizer, esse é um exercício que está sendo feito por algumas pessoas e que acham que é inteiramente viável que a gente possa chegar a esse ponto.
para quem fica assustado com isso, no período da nossa vida, nós todos somos hoje seres humanos que andamos com uma órtese. Órtese é uma prótese do lado de fora. Está aqui a órtese. É um prolongamento da minha mão, que não posso sair de casa sem essa órtese, com o risco de ficar um pouco nervoso, um pouco desesperado, e a cada momento eu tenho que estar consultando a minha órtese. E é incrível como eu tenho uma coisa que é prolongamento do meu corpo. Não é meu computador, isso aqui está aqui na minha mão. Né? Então, daí a ter um chip implantado é uma outra história. Mas, olhando para trás, a gente diz, bom, a natureza humana, em vários aspectos, não mudou nada. Uma gravidez demora 9 meses, o bebê demora 1 ano para andar, e eu faço as mesmas perguntas que eu leio que caras há 2000 anos atrás faziam. De onde vim, para onde vou, quem que eu sou, o que é percepção, o que é consciência. Então, há um enriquecimento enorme e, ao mesmo tempo, há uma constância. Né? A sensação que eu tenho é que, sim, a gente tem perguntas que nos surpreendem que os gregos tivessem feito. Como é que eles fizeram aquelas? Eu acho que a pergunta é como é que a gente continua fazendo aquelas. Que eles tivessem feito, tudo bem, mas que eu continue fazendo? Pô, cara, você teve 2000 anos para resolver a pergunta e não resolveu? Então, eu acho que tem um pouco disso que você está dizendo, sim, Vera. E isso aqui é fascinante, eu acho que isso aqui é maravilhoso. E quando a gente estava falando em transformação, é porque, ao mesmo tempo, é inegável que o fato de que nós hoje estamos nos reunindo e conseguindo nos encontrar de maneira bidimensional através de uma tela é uma enorme transformação. Né? Eu só sei que é lindo isso, né? O ser humano... Agora, o ponto principal, eu me lembrei do fio que eu queria dizer, o ponto principal é que o cuidado que a gente deve ter para não inibir essas transformações. Se os gregos pensaram isso, é porque tiveram a liberdade, a ousadia de pensar isso. E nós precisamos ter a liberdade e a ousadia de pensar as respostas, de pensar novas perguntas que foram feitas aqui. Né? O que é o novo normal? Como é que é o futuro? Será mais solidário? Será mais egoísta? Como é que as casas onde tudo começa podem pensar as transformações que geram transformações? Então, Jaime, com a palavra. Eu queria pedir licença para introduzir uma palavra, já que você falou a palavra. Pode haver contestações, mas é um grande pensador, o Yuval Harari. E, nas reflexões sobre a pandemia, esse último livro, que condensa 3 ou 4, ou um pouco mais, entrevistas que ele concedeu no começo da pandemia, março, abril de 2020, a solução disso que nós estamos discutindo e qual é a diferença do homem nessa evolução é a solidariedade. Faltou na nossa conversa aqui, essa palavrinha. A solidariedade é o único, olha que pretensão, único não, é um caminho para a humanidade conseguir enfrentar essas transformações que vão surgir inevitavelmente. A entrada de todo o pensamento de computação, como é que chama? Binário, todo esse pensamento binário que deu origem a toda a computação, só pode ser enfrentado pela solidariedade e pelas classes dirigentes com o que vão fazer com essa solidariedade, com esse desenvolvimento. Se isso não ocorrer, nós vamos ser engolidos conforme vários escritores já escreveram desde 1984 até antes disso. Então, qualquer
ideia de science fiction vai perder valor se nós não enfrentarmos o sistema solidariedade. Então, eu queria saber, então, o que você acha, e os outros também. Jaime, eu penso assim, que a gente só não tem hoje uma visão solidária porque, por conta das transformações culturais, a gente, há uns 40, 50, 60 anos, a gente vive numa sociedade que, por transformação, valorizou o indivíduo, valorizou a individualidade, valorizou o self-made man. Eu posso dar aqui 300 exemplos de situações que foram atenuando uma característica que eu entendo que é humana, que é a característica da solidariedade, a característica do conhecimento e do reconhecimento da nossa interdependência. E isso foi abolido ou suprimido artificialmente, porque não é abolido nunca. Se não tivesse iFood na pandemia, a gente estava frito, se não tivesse motoboy, estava frito. Então, exemplos bobos, mas são exemplos reais da nossa interdependência, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade, e essa oportunidade ela se dá em qualquer lugar, como você aqui fez, de nos lembrar de algo que nos constitui. Dizendo, o que constitui o humano não é assim uma coisa boazinha ser solidário, é constitutivo da natureza humana, exatamente pela nossa impossibilidade de viver de forma autônoma e isolada, desde o nascimento até a morte, é a solidariedade. Então, uma sociedade que se transforme de sociedade individualista para uma sociedade mais solidária vai ser bem-vindo. Não significa abrir mão, talvez, de algumas conquistas ferramentais ou algumas conquistas do conhecimento que a gente teve nesses últimos 50, 60 anos. Mas essa é a pergunta, Jaime, de $1 milhão, porque eu disse aqui, se você falar com o Zizek, ele vai dizer que vai ter uma forma de marxismo maravilhosa depois da pandemia. Se você falar sul-coreano formado na Alemanha, Yang, que eu não sei como é que é o nome, como é que pronuncia, ele acha que não vai acontecer nada, que vamos continuar egoístas, né? Tem os italianos que também pensam assim, mas eu, pessoalmente, respondendo à sua pergunta, acho que isto... Torce, né? Torce, pelo menos. Torce para que seja assim. Mas o que a gente está fazendo aqui é um momento solidário. Posso falar uma coisinha? Claro, Vera. Você é dona da casa. Que eu não me lembro o nome da cientista que disse que o ser humano só se constituiu como humano do momento em que ele foi solidário, ou seja, quando acharam fósseis onde existia um fêmur que tinha sido consolidado, ou seja, ele teve o cuidado de um outro ser humano para poder protegê-lo ou cuidar dele. Hã? Congelou. O Dunker. Não, tá. Continue. Mas que foi a partir daí que a gente pode se considerar um grupamento humano, e a partir desse ato solidário, de cuidado, de cuidar. E só então, quer dizer, ou seja, nós somos humanos porque nós temos esse cuidado solidário com o outro, visando o outro, porque a gente precisa disso. Perfeito, ótimo. Muito bom. O doutor Jaime entra, fala uma palavra, muda o mundo. Maravilha. Eu lembrei do totem tabu, né? Nesse sentido. Traduz para o pediatra, para os dois pediatras. Fundador da nossa sociedade, né? Escrito por Freud, quando se cria o grupo fraterno, né? Contra o pai totêmico, que eles se unem contra o pai totêmico e ali se forma o mito fundador da sociedade. Maravilhoso, recomendo a leitura. Seria uma sociedade patriarcal essa? Sem dúvida.
É outro assunto, Jaime, para a gente discutir numa outra reunião. Solidariedade em uma sociedade matriarcal. Pois é. Não estou defendendo um ou outro, mas Eu sei que não, Isabel. Eu sei. A nossa sociedade matriarcal, mas que é um problema, né? Essa coisa patriarcal é um mega problema. Né? Claro. Estamos vivendo Nossos primos, os bonobos, aqueles macacos que são até um pouco mais inteligentes que os chimpanzés, aquilo é uma sociedade matriarcal. E é muito interessante porque é uma sociedade de primatas onde o conflito é muito baixo e a agressividade é baixa. Então, eles têm uma sociedade matriarcal e têm uma resolução de conflitos através da atividade sexual. Complicou, fornica. Fornicou, resolveu. E tem sempre uma mulher no comando. Então, quem sabe essa é a grande transformação do futuro novo normal. Ana? Gostei. Mais mulheres no comando. Ai, gente. Melhor cortar do Roberto Cooper, que ele, quando começa a ficar soltinho, Mas a gente, então, a gente talvez esteja em cima da hora, mas a gente gostaria, de repente, quem sabe, falar sobre um outro tema uma outra ocasião. E talvez esse patriarcado seja um ótimo momento, porque eu queria falar muito desse lugar do feminino que há 5 milhões de anos, 5 milhões não, há 5 mil anos a gente se mantém nesse lugar e eu acho que não é por mero acaso, existe uma certa cumplicidade nisso. Acho que é uma ótima ideia, eu adoraria vir e participar de uma discussão sobre patriarcado e o lugar da mulher. Acho que é um papo maravilhoso, Vera. Acho incrível. Vamos combinar? Depois a gente se fala. Tá bom. Combinadíssimo. Querido, você se despede. Eu me despeço. Até logo. Muito obrigado. Um beijo grande, adoramos. Foi ótimo. Foi lindo, maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado. A todos. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado, Isabela. Obrigado, Jaime. Sig, um abraço. Um abraço. Tchau, Ivone. Luiz Roberto, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.